Esse é mais um Terrance de Responde, aquele programa cheio de perguntas e respostas. E esse programa aqui, ele é especial, ele é um programa de fim de ano e ele tem um motivo para ser especial, porque afinal de contas, como eu falei em outros programas, eu estou viajando para a Ásia. E esses programas de Terrance de Responde, eles são muito trabalhosos de fazer, exige muita pesquisa, exige muita edição e tudo mais, e eu não ia conseguir fazer enquanto estivesse viajando. Então eu deixei esses programas gravados. E aí, como eu não ia poder pegar as perguntas de vocês, eu decidi fazer um programa aqui hoje com as perguntas assim mais importantes, né, que eu vi durante esse ano. Não são os melhores, não são os piores, mas são algumas que têm assuntos que foram importantes da gente abordar em 2023, né? Então, eu fiz aqui um apanhadinho de umas 5, 6 perguntas para a gente discutir um pouquinho, para a gente falar um pouquinho. Então, eu também quero saber os comentários de vocês sobre isso que a gente vai falar por aqui. Bom, antes que a gente comece por aqui, claro, né? Não deixe de se inscrever aqui nesse canal, deixe sua curtida também, deixe seu comentário, o que você achou desses assuntos aqui que a gente está falando aqui nesse programa. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu e se torne membro do canal do Terrance por só R$5. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que eu separei, que eu julguei que foram importantes para esse ano. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui é do JHBO Collector. Ele perguntou, né, assim, lá no comecinho do ano, se eu já tinha sofrido preconceito por ser colecionador em miniaturas e como podemos superar isso. Cara, essa é uma pergunta, né, que assim, não se faz muito aqui no programa, mas eu já vi muitas discussões sobre isso, né, as pessoas às vezes têm vergonha ou têm medo de falar sobre isso, mas realmente muitas pessoas sofrem bullying por conta de coleções, né? Seja nas suas famílias, nos seus círculos de amizade, porque muitas pessoas têm essa ideia de que colecionar carrinhos é uma coisa de criança, é brinquedo e tudo mais. E isso é uma coisa muito séria, porque muitas pessoas deixam de colecionar por conta disso, muitas pessoas entram em depressão por conta disso e até desistem de fazer suas coisas. Então é algo sério, é algo que faz parte do nosso mundo hoje em dia. Infelizmente as pessoas estão cada vez menos aí para a opinião dos outros, para os sentimentos dos outros. Eu mesmo aqui no Terrance, nas redes sociais, eu recebo xingamentos gratuitos, eu recebo ameaças. E eu tô falando de carrinho, né, que não é nada polêmico. Às vezes estou mostrando um carrinho que nem sei se é legal ou não, e a pessoa tá me xingando por conta de um carrinho que eu mostrei, né? Assim, maluquice isso, mas isso mostra o nível que a gente tem, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso tem um motivo, né? Assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro não se investe mais em educação. Alguns países sim, mas aqui no Brasil tem uns 40 anos que ninguém investe em educação, né? Então por isso que a gente vai tendo cada vez mais pessoas que têm comentários muitas vezes infelizes e ignorantes. E eu mesmo já sofri esse bullying, mas por outro motivo, né? Porque, veja, eu era executivo de uma empresa, fiquei desempregado e comecei a escrever sobre miniaturas. Então imagina, assim, muita gente da minha família vinha falar que eu era vagabundo, na cara dura, porque eu deveria estar procurando emprego e não escrevendo sobre carrinhos, porque é uma coisa ridícula, uma coisa de criança, eu devo ter algum problema e tenho que ser tratado. Eu tenho problemas e tenho que ser tratado mesmo, mas assim, isso se tornou, tornou o Terrance o mais importante veículo de comunicação sobre miniaturas no mundo. Tanto que nesse momento eu estou lá na China, representando o meu país, e falando, né, sendo homenageado, dando palestras e tudo, sobre esse hobby. Então, assim, olha onde eu cheguei. Então, essas pessoas hoje não falam mais que eu sou vagabundo, porque elas viram que elas estavam erradas, ou com certeza não viram coisa nenhuma, porque também é um problema. Ninguém admite que está errado, né? Todo mundo tem um orgulho do tamanho do mundo e não consegue admitir que está errado nunca. E isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo por muitos anos, assim, comigo, de admitir quando eu erro, pedir desculpas, pedir perdão quando eu erro, quando eu vejo que estou errado, e assim, sempre ouvir o outro, né? Eu não tenho certeza de tudo, eu não sei de tudo, não conheço tudo, mesmo nesse assunto, eu não sei de tudo e eu erro pra caramba às vezes. Então, assim, a gente precisa começar a exercitar e também pensar sobre o outro, se o que a gente vai falar
vai afetar o outro ou não. Mas uma dica que eu te deixo com relação a isso, se você está sofrendo bullying, assim, não liga para essas pessoas, cara. Se precisar, nem comenta com ninguém o que você está fazendo, porque tem que ser uma coisa sua, uma coisa para você, uma coisa que te faz bem. Se tem pessoas que não entendem isso, é o problema delas. Elas provavelmente são infelizes, estão precisando também de um hobby e não encontram e ficam amarradas aí com isso, de talvez até gostassem de assim, colecionar miniaturas, mas não fazem isso porque tem na cabeça essa bobagem de que é uma coisa para criança. Então, não liga para isso, é uma coisa assim, faça por você. Se alguém falar isso, é a opinião delas. Fala, putz, não, legal, obrigado que você me deu essa opinião, eu vou levar em consideração. Dane-se, faz o que você acha, porque esse é um hobby muito saudável, muito legal, reúne amigos, faz você ter mais amizades, faz você ter menos estresse, deveria ser assim, né? E é muito legal. Então, continua por aí e não dê bola para os outros. O Antônio também, ele levantou uma questão nesse ano com relação aos colecionadores, né, que eles estão saindo um pouco das escalas maiores, como 1 para 18 e tudo, e estão migrando para 1 para 43 e 1 para 64. E essa percepção do Antônio é a mesma de muita gente que eu tenho conversado por aí, e até de comentários que a gente vê aqui no canal, né, muita gente falando disso, e tem um motivo, né, porque realmente as miniaturas, as réplicas na escala 1 para 18, elas tiveram uma época que elas eram mais baratas, né, a gente vivia uma outra questão aí de economia, a Mattel não estava tão presente, não tinha uma distribuição tão boa, então as réplicas na escala 1 para 18, 1 24, 1 32, elas eram mais fáceis de serem compradas, eram mais baratas e, claro, né, eram super legais. Só que elas têm um problema também, que elas ocupam muito mais espaço do que uma coleção na escala 1 para 64. Ah, mas assim, as réplicas em escalas maiores são mais detalhadas, realmente, mas assim, hoje em dia a gente tem réplicas na escala 1 para 64 que são muito bem detalhadas, então a gente começa a ter essa migração por conta de preço, por conta de espaço. Você não consegue ter uma coleção muito grande se você não tem muito espaço, né, para colocar uma coleção 1 para 18. Já a escala 1 para 64, você pode colocar até em caixa de sapato, que está tudo bem, né? Mas assim, cabem mais, são mais baratos, tem uma diversidade muito grande, é um hobby muito democrático, né? Porque você pode colecionar com a faixa de preço que você quiser, na escala que você quiser, das marcas que você quiser. Então o pessoal está vindo mais para essa escala 1 para 64, e até por isso a gente está vendo assim, uma multidão de marcas produzindo na escala 1 para 64. É por esse motivo mesmo. Aí o Fernando levantou uma questão aqui, né? Ele estava perguntando se como eu tenho filho, se eu deixo ele colocar a mão nas minhas miniaturas, e se já passou alguma situação dos filhos de visitas verem suas miniaturas e ficarem doentes, literalmente, pelos carrinhos. E também o Euras, não sei se falei o seu nome certo, ele também está dizendo que ele é pai recentemente, né? E se eu deixo o meu filho brincar com as minhas miniaturas, ou conseguir separar o que é para brincar, o que é para colecionar. Bom, assim, eu não sou ninguém para falar sobre educação de filho, mas no meu conceito, a criança, pelo menos assim, na primeira infância, né, até, sei lá, segunda infância, até uns 10 anos, assim, até ela começar a entender um pouco melhor, ela tem que entender limites, né? A gente tem que colocar limites em tudo, a gente tem que colocar horários para tudo, a gente tem que ensinar logo cedo o que é o sim e o que é o não, senão você vai criar um monte de crianças aí que são mimadas, que são chatas, que vão ser adultos bem problemáticos, né? Na minha opinião. Então, desde o início, meu filho, ele sabia que essas minhas miniaturas aqui são minhas e pronto, não são para ele, são de adulto, e ele tem as dele, que são miniaturas que eu ganhava por aí, que ganhava assim no sentido de que vinham para eu avaliar e eu passava para ele, que eu não queria, alguma coisa, claro, né, segura para ele, ou então alguma miniatura que a gente comprava por aí mais barata, né, para ele brincar. Hoje ele avalia um pouco melhor, ele gosta um pouco mais disso, mas ele tem ele gosta de outras coisas também, ele não gosta só de Hot Wheels. E se vem alguma criança aqui em casa que quer mexer na minha coleção, quer mexer em algum carrinho meu, não e pronto. Se vai sair o pai ou a criança chorando com cara feia, é problema delas. É minha coleção, é a mesma coisa que assim, o filho deixar o filho de um amigo ir lá e riscar meu carro, né? Não é minha propriedade, é o meu bem, eu que escolho, eu que tenho os meus limites em cima disso. Nada disso, né? Não quer, pronto, dane-se, perde a amizade, tchau. Se a pessoa não consegue lidar com isso, então não é para ser meu amigo,
e esse pai está sendo um péssimo pai para essa criança. Minha opinião. O Pizzaria Vila Nova, ele também levantou uma coisa bem interessante aqui. Ele perguntou se esse hobby hoje em dia é melhor ou pior do que antes da internet. Pelo menos eu imagino que deveria ser mais legal você ir na loja e encontrar carrinhos que você não faz ideia que existe, diferente de hoje que a gente já sabe de tudo por causa da internet. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Realmente tinha benefícios, né, antes da internet, antes de existir blogs como o Terrantes, né, que conta tudo, você conseguia nas lojas e descobrir alguns carrinhos que não estavam no radar das pessoas. Quantas vezes eu fui nas lojas no começo da minha coleção e encontrava Super Terrantes ou Terrantes que ninguém estava olhando porque ninguém sabia e também não existia todo esse hype em cima disso. Então, nesse sentido, era muito legal. Mas desde que inventaram a internet, ela impulsionou esse hobby de uma forma que a gente não estaria aqui hoje se não fosse isso, porque afinal de contas você começou a ter essa troca não só de informações no mundo inteiro, como também de produtos, né? Então assim, às vezes eu tenho uma miniatura que um cara na Inglaterra gostaria de ter e uma pessoa na Índia tem uma miniatura que eu gostaria de ter, e a gente consegue estabelecer essa troca, ou então fazer amizades. Eu tenho amizades no mundo inteiro. Assim, eu posso dizer isso com certeza. Estou agora, nesse exato momento, na Ásia, e estou lá com, assim, cada país que eu vou, que nessa viagem eu passei por alguns países, eu posso chegar e contar com amigos, colecionadores que me conhecem, para a gente se encontrar por lá. Então, é muito legal isso, e é só a internet que dá esse tipo de coisa. E claro, né, você tem mais opções de compra, você consegue comprar não só na lojinha aqui do bairro, mas você também consegue comprar no mundo inteiro suas miniaturas ou qualquer outro produto. Você consegue também trocar opiniões com todo mundo, você consegue ter mais notícias mais rápidas do que todo mundo. Então assim, a internet trouxe benefícios muito legais. Agora, se a gente vai na loja e a gente não consegue achar aquela miniatura que a gente tanto quer, a internet também ajuda, porque você consegue comprar produtos não só aqui no Brasil, mas como no resto do mundo, inclusive de outras marcas que você nem sabia. Então, muita gente está migrando, inclusive, para Hot Wheels, de Hot Wheels, né, que está difícil de achar algumas miniaturas de Hot Wheels, está indo para outras marcas, né, que nem são tão conhecidas, mas para ter aquele modelo na coleção, porque no Hot Wheels está, assim, impossível de ter. O meu amigo Melancia Atômica, o Rodrigo, né, a gente fez muita coisa esse ano juntos, vamos fazer mais coisas em 2024. Ele também levantou uma pergunta muito legal aqui. Como você vê o nosso hobby daqui a 20 anos? Eu me preocupo, pois vejo que as crianças hoje em dia têm mais interesse em celulares, jogos eletrônicos do que brinquedos e colecionáveis. Pois é, cara, essa é uma discussão muito grande, né, muito complexa, porque a gente tem realmente, nas crianças hoje, eu vejo pelo meu filho, ele tem os Hot Wheels dele, ele tem as miniaturas dele, mas não fica só nisso, ele tem outras opções, ele tem o tablet, ele tem Lego, ele tem outros brinquedos, ele tem outras coisas, então ele não fica todo o tempo só em miniaturas, né? Na minha infância, a maior parte das minhas brincadeiras era em cima de miniaturas, porque era o que mais tinha, era o que era mais fácil de ter. Então é por isso que nasceu em mim essa paixão por carros e também por miniaturas. Então a gente não sabe muito bem qual que vai ser o impacto que isso vai ter no futuro, né? Mas assim, eu tenho visto bastante crianças por aí em eventos e tudo que curtem ainda. Então não dá para assim marcar, né, dizer que não, acabou, né? Ou também não dá para dizer que não, nada vai mudar. Alguma coisa vai mudar, talvez diminua a quantidade de colecionadores no mundo, diminua também a quantidade de crianças que se interessam por carros, né? Isso já está acontecendo, então a gente não sabe muito bem como que vai ser isso. Se daqui a pouco, como tem todas essas ondas aí, né, de revival, de coisas do passado, quem sabe daqui a pouco essas crianças também não estão querendo colecionar Hot Wheels porque era uma coisa dos antepassados. A gente não sabe, né? Assim, pessoalmente, eu acho que vai ter sim uma transformação, vai reduzir um pouco, né, esse nosso mundo desse hobby, mas por enquanto só está bombando, só está crescendo. Nunca tivemos tantos colecionadores no mundo como agora. Então vamos ver o que o mundo nos reserva daqui para frente. E a última pergunta que eu tenho por aqui é do Kabak. Ele fez uma pergunta aqui pedindo para eu fazer um vídeo dizendo quais são os Hot Wheels que devemos procurar nesse ano. Quais comprar para coleção que provavelmente serão valorizados no futuro. Observação, não encontrei nenhum vídeo sobre isso. E eu deixei essa pergunta aí de propósito, porque ela justamente traz uma dúvida, né, um assunto que eu tenho tentado contornar isso, ou tentado mostrar um outro lado, desde que eu comecei o blog, desde que eu comecei também aqui o canal do Terrantes, né, que assim,
pra gente tentar tirar um pé um pouco dessa coisa de que o que eu devo comprar? Cara, o que você deve comprar? Assim, o que te faz feliz, cara, o que te faz bem, o que vai, assim, te encher de orgulho, porque se você, isso não são palavras minhas, tá? São palavras do Bruce Pascal, que é o maior colecionador americano. E ele estava me falando no evento lá na Colômbia, onde eu estive com ele, que assim, ele tem visto várias pessoas comprando várias miniaturas que não gostam, mas que elas acham que vai valorizar, e depois de um tempo elas estão lá com um monte de miniaturas que elas não gostam, mas também não valorizaram, e aí ele quer vender tudo aquilo, e quando vai vender também as pessoas dão um preço inferior do que ele acha, e aí causa frustração. Então, vamos fazer diferente? Vamos tentar fazer diferente para 2024? Vamos tirar um pouco o pé dessa história do que vai valorizar? Claro que miniaturas valorizam, claro que todos os itens colecionáveis valorizam. Ninguém está aqui para dizer que não acontece isso. Eu também, quando compro uma coleção, eu tenho umas miniaturas que valorizam, que eu vou lá e vendo por um valor maior do que foi comprado. Claro, isso acontece em todas as coleções, em todos os hobbies. Não sou eu que vou dizer que não é assim. Não sou eu também que vou chegar e vou dizer que você tem que comprar e vender tudo pelo preço que você pagou. Não é isso. Mas assim, vamos tirar um pouco o foco disso. Vamos voltar, assim, o que vai salvar o mundo, né? Como na pergunta do Melancia Atômica, de como que vai ser o futuro desse hobby daqui a 20 anos. O que vai salvar esse hobby é justamente a paixão. É o que a gente gosta de colecionar, o que a gente vai passar para os nossos filhos. Se você vai passar para ele que, não, isso daqui é um meio de vida, que você vai ganhar muito dinheiro com isso daqui, então vai comprando um monte de carrinho, ou então se você vai passar para ele que, não, olha, coleciona isso daqui porque esse carrinho tem uma história, esse daqui eu ganhei do meu avô, esse daqui tem uma história que eu vi no Discovery Channel, esse daqui o Douglas do Terrantes me contou uma história muito legal. Então tudo isso enriquece, porque traz memórias afetivas, traz emoção e tudo mais. Eu acredito nisso, né? Então, se eu tenho uma mensagem para deixar nesse vídeo aqui, que é um dos últimos desse ano, e eu tenho viajado o mundo inteiro, né, bem isso, e tenho visto muito isso, é que o que é mais legal é colecionar pela paixão, colecionar porque você gosta daquilo, porque você gosta dos carrinhos que você está comprando ou de qualquer outro colecionável. Isso que vai fazer a sua coleção ser duradoura, isso que vai fazer você não se frustrar. Porque se você começar a se frustrar, ou começar a ter raiva, ou começar a ter chateação por conta desse hobby, então melhor parar, porque realmente isso não é para você. Bom, eram essas as perguntas que eu queria destacar, muita coisa legal durante o ano, não dava para fazer um programa aqui com todas as perguntas, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu coloquei aqui, porque não é justo só eu ficar dando minha opinião. Então deixe suas opiniões por aqui e quem sabe, bota aí mais algumas perguntas para a gente discutir, quem sabe nos próximos programas ou até no próximo ano. Combinado assim? Então a gente se vê por aí. Valeu!